Fala, gente! Chegamos na aula de número 21 e o tema hoje é Vida Piedosa. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui diante da Tua Palavra e da Tua presença, Senhor. Tu és o nosso bem maior, Tu és aquilo que nós mais ansiamos e protegemos no nosso coração, porque somos como aqueles que encontramos um grande tesouro, vendemos tudo que tínhamos e compramos este terreno, para estarmos escavando para o resto da nossa eternidade este belíssimo tesouro que é o Senhor. Ajuda-nos nessa missão, mais uma vez, hoje aqui, neste momento, enquanto meus irmãos assistem essa aula, ouvem esta aula, para que eles possam ser edificados para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Pois bem, estamos aí na nossa vida piedosa, aula de número 21. A nossa máxima neste assunto é: vida piedosa é a dinâmica da relação com Deus através da leitura bíblica, oração e jejum. São estes três pilares que nós queremos trabalhar. O texto principal está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, onde diz: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém. Que coisa mais linda, né? O Senhor, então, nos chama para um relacionamento. O Senhor nos chama para estarmos cada dia mais, cada vez mais próximos a Ele, conhecedores, nos tornando conhecedores dele e cada vez mais então envolvidos em conhecê-lo, em morrermos para nós mesmos e vivermos para Cristo, né? E essa dinâmica, ela é a vida piedosa, ela é a maneira pela qual Deus estabeleceu, o mecanismo que Deus estabeleceu para que a gente então pudesse nos relacionar com Ele de maneira plena aqui e agora, né? Claro que plena em sua grande, total plenitude será após a glorificação, no momento em que estaremos face a face com Ele, na eternidade, na presença dEle, né? Onde o Senhor habitará conosco. Neste momento, sim, viveremos uma plenitude, mas no que diz respeito ao tempo que temos em vida, aqui e agora, cabe a nós a desenvolvermos a nossa vida piedosa, desenvolvermos o nosso tempo com o Senhor e buscarmos Ele com todo o nosso coração, né? Porque a Bíblia vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, neste tripé que nós poderíamos dizer que é a leitura da palavra, a oração e o jejum, nós podemos nos relacionar com o Senhor, né? Esse trecho de 2 Pedro 1:3, ele está num trecho maior, que vai do 3 ao 11. Eu quero ler contigo, lá em 2 Pedro, onde diz assim: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo,
sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois, se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse trecho é espetacular para falar de vida piedosa, porque vai falar a respeito de um processo, vai falar a respeito de uma crescente, né? Lá no versículo 8 diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, né? Então, a vida piedosa, ela é este processo na santificação, mas não somente no processo do lavar-se, mas principalmente no processo de conhecer a Deus, tá? Tanto a leitura bíblica quanto a oração e o jejum são elementos dos quais nós fazemos de maneira constante para conhecermos a Deus. Isso é muito precioso. E esse texto é incrível, mais uma coisa interessante que ele diz aqui, dentre várias, né? Mas no versículo 10 diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Olha que coisa mais linda, até para, né, os calvinistas de plantão que se intitulam de eleitos, o trecho aqui vai falar a respeito de consolidar a eleição. Como que se sou eleito eu preciso consolidá-la? Boa pergunta, né? Mas é um trecho que vai trazer então vai referendar, vai autenticar aquilo que já é, né? Ou seja, é num processo que, ao conhecer ao Senhor, o nosso coração, a nossa mente vai sendo transformada e nós vamos então nos relacionando com Deus de maneira cada vez mais precisa, cada vez mais próxima, cada vez mais bíblica. Isso é muito precioso. E por falar em cada vez mais bíblica, eu quero entrar então neste primeiro tripé, nesta primeira perna deste tripé, né? Que é a leitura bíblica, né? A Bíblia, ela é um livro para ser lido, né? Nós entramos em um ambiente protestante, cristão, evangélico, né, que difere de uma tradição católica apostólica romana, onde muito está hoje em dia aqui no Brasil, no século XXI, em que a Bíblia é um elemento como um símbolo de presença de Deus, ou um símbolo até mesmo de sorte, né? Algo que é sagrado, um livro sagrado em si mesmo, né? E nós, como protestantes, evangélicos, nós entendemos que o que está de sagrado na Bíblia é a revelação de Deus e não as páginas de papel que estão ali, não é? Então, nós não temos a Bíblia para colocarmos ela como algo que emane sorte dali ou que precise ficar num ambiente da casa para purificação, ou seja lá o que for. A Bíblia é um livro para ser lido, para ser vivido e para se relacionar com Deus, né? Então, a Bíblia para nós é um livro de leitura, nós devemos lê-la. Claro que, obviamente, nela contém a palavra de Deus e por isso é sagrado. Por quê? Porque a palavra de Deus é sagrada, mas não o objeto em si, entende? Então é muito importante a gente fazer primeiramente essa distinção para desmistificarmos aquilo que não é, né? O que a Bíblia não é? Ela não é um objeto que dá sorte, um objeto que representa a presença de Deus, não é. Ela é a palavra de Deus quando lida, revelada e aplicada, tá?
Então isso é muito precioso. Claro que, né, nós vamos tratar um livro que contém a palavra de Deus de uma maneira diferenciada do que um livro de receita na nossa cozinha, é óbvio, né? Mas precisamos nos apegar ao que está escrito e não onde está escrito, ok? Isso é importante. Pois bem, e aí, pastor? Todo mundo entende a Bíblia, é um livro que dá para se entender, todo mundo pode ler, todo mundo deveria ler, ou é um livro que deveria ser ensinado e só quem é cabeçudo que pode ler e que pode ensinar? Boa pergunta, né? As duas coisas. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos que a palavra de Deus ela está para todos. Todos devem lê-la. Todos devem se familiarizar com ela. Todos devem buscar manejá-la bem. Todos devem saber dos livros que nela contém, dos contextos históricos que nela estão, dos tipos de escritas que estão ali, do período, né, de datas que ali estão. Tudo isso é um processo, né? A leitura bíblica é um processo que nós vamos começando e vamos terminar só quando o Verbo encarnado estiver de novo no meio de nós, ou seja, quando, né, ou nós morrermos ou Jesus voltar para nos buscar. Então, de duas uma, né? Ou nós vamos estar aptos para conhecermos mais a palavra de Deus, ou o Senhor virá nos buscar e nos encontraremos com Ele de um jeito ou de outro. Então, veja só, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, já traz ali uma pitada para uma cultura de conhecer a palavra de Deus, né? Quando o Senhor está falando ali com Moisés, Moisés vai dizer ao povo de Israel, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, né? Na época em que a palavra era uma tradição oral, onde se falava de um para o outro e se ensinava na oralidade, na fala, não na leitura, na fala principalmente. Então, naquela época, se falava da palavra de Deus e se ensinava, né? O texto vai dizer ainda inculcava, né? O que é inculcar? É martelar até entrar. Olha que verbo mais legal, né? De ação. É uma intencionalidade profunda de você promover o ensino daquilo que está sendo falado a todos aqueles que estão ao seu redor, né? E aqui em ênfase aos filhos, olha que coisa mais linda. Ou seja, se a ênfase já está para os filhos, isto significa que quem ensina são os pais. Olha que tradição maravilhosa. E daí então, quando em momentos oportunos também, mas ao deitar-se, pelo caminho, ao levantar-se, assentado em casa, em todas as ocasiões. Ou seja, sempre que possível, inculque nos seus filhos a palavra de Deus. Essa é a pitada que nós temos aqui, ainda no momento de Moisés, com o povo de Israel, num ambiente super hostil ainda, não havia uma estabilidade de nada, né? Moisés estava no deserto, em direção à Terra Prometida, num ambiente onde estava sendo estabelecido as leis, né? A cultura, as tradições, e ali naquele momento hostil ainda, o Senhor já começa a dizer, olha, vai ser desse jeito, né? Então, é por isso que se diz muito, né? Nós somos o povo do livro, né? Por que nós somos o povo do livro? Porque no livro, na palavra de Deus, contém para nós todos os preceitos da vida, das práticas, da ética, da moralidade, mas principalmente na palavra de Deus nós temos acesso a Deus, né? Aprendendo. Então,
nós vemos esta realidade, né? No Salmo 119, versículo 130, vai dizer assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Aqui é muito importante a gente esclarecer uma coisa, né? Esse texto é muito precioso para dizer para a gente que a palavra de Deus, ela dá entendimento aos simples. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos aqueles que leem a palavra de Deus receberão sabedoria, receberão entendimento, né? Então, a palavra de Deus, ela não é aquilo que vai gerar capacidade intelectual, ou aqueles que têm mais capacidade de intelectualidade vão estudar e vão saber. Estes saberão sim, mas a palavra de Deus, ela está para os simples, ela está para que a pessoa mais simples possa ler e buscar nela juízos corretos, uma aplicação para uma vida mais digna, uma vida segundo os preceitos do Senhor, tá? Então a Bíblia não é só para os inteligentes, ou a Bíblia não é só para os cabeçudos, né? É claro que estas pessoas que são dotadas de um conhecimento mais elevado, de uma compreensão mais elevada das coisas, elas inclusive, né, estarão fluindo no dom de mestre ao redor de nós. São pessoas que poderão ensinar outras, né? Quando Paulo vai dizer a Timóteo lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, né, vai dizer, olha, busque ensinar pessoas que possam ensinar a outros. O que isso quer dizer? Você encontrará na tua comunidade, né, Paulo está escrevendo a Timóteo na igreja de Éfeso, e dizendo, você vai encontrar na tua comunidade aí pessoas que não só vão aprender para si, mas elas estarão aptas para ensinar a outros. Isso é muito valioso. Terão sim aqueles que se despontarão no conhecimento, mas isso não deve servir para nós como uma desculpa do tipo, eu não estou apto para ler a palavra de Deus, ou também eu não vou me esforçar para conhecer a palavra de Deus, né? Jamais. Nós devemos todo cristão deve se esforçar para compreender a palavra de Deus, deve buscar uma prática de leitura diária da palavra de Deus, para que pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, né, assentado em casa, possam estar não somente lendo, mas conversando sobre a palavra de Deus, algo tão precioso para nós. Deus resolveu se revelar para nós pela palavra de Deus, né? Então, isso é valioso demais. Veja, o próprio Cristo, ele vai trazer algumas chamadas de atenção em determinados momentos para discípulos, para os fariseus, para os apóstolos, com algumas frases do tipo, não lestes? E aí, continuando, tentando lembrar as pessoas daquilo que estava escrito, né? Ou nunca lestes nas Escrituras, como em Mateus capítulo 21, versículo 42, né? Ou mesmo ele vai dizer, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, né? E aí chamando a atenção para algumas pessoas, na expectativa de que estas pessoas já soubessem daquilo que está escrito, né? Obviamente que quando Jesus estava falando isso, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, estava se referindo ao Pentateuco, aos profetas maiores, menores, aos livros históricos, poéticos, mas ele tinha uma expectativa, né? Ou ele instiga as pessoas de que elas deveriam saber o que está escrito. Então, saber o que está escrito é a obrigação de todos. Entender o que está escrito é a obrigação dos mais maduros, tá? Então, essa é a grande diferença. Nós precisamos ler e conhecer a palavra de Deus. Isso vem sempre antes de entender toda a palavra de Deus, porque existem
partes na palavra de Deus que são mais simples de nós entendermos, né? Por exemplo, quando você abre em Provérbios, um livro de sabedoria, né? Um livro que vai falar a respeito de procedimentos da vida, né? Quase que axiomas, né? Frases de impacto. Uma frase ali já é um prato cheio de sabedoria, não é verdade? Então ali está muito esclarecido, né? Está muito fácil de se compreender e de se aplicar para a vida. Agora, por exemplo, tem livros que são mais difíceis a compreensão, como por exemplo um livro aí, né, que é complicado desde sempre, é Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, por exemplo. Ora ele está falando com os judeus, ora ele está falando com os gentios, a gente não sabe com quem que ele está falando, aí ele vai dizer algumas coisas difíceis de compreender, daqui a pouco parece que ele está contradizendo o que ele acabou de dizer, né? Então é um livro, por exemplo, que vai requerer um pouco mais de auxílio à leitura. Tá, pastor, mas e aí então, como é que eu vou aprofundar a minha compreensão da palavra de Deus? Saber o que está escrito, basta ler, não é verdade? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente inculca, quanto mais a gente passa por aqueles trilhos, nós vamos nos lembrando, ainda que a tua memória seja tão fraca quanto a minha, né? Em algum momento parece que o carro na banguela pega e aí o negócio vai. Mas existem momentos também em que é requerido de nós uma compreensão, né? E para esta compreensão nós temos aí duas grandes fontes maravilhosas. Primeira fonte são os líderes da casa, né? Os pastores, os mestres, os discipuladores, né? Aqueles que já estão há mais tempo na fé e já passaram por esses lugares e já procuraram e encontraram compreensões de trechos bíblicos que são mais complexos, né? Essa é uma grande dádiva do Senhor, como lá em Efésios capítulo 4 vai falar para nós, né? Porque Deus presenteia uns aí fala dos dons ministeriais, para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, no entendimento da palavra de Deus, essas pessoas se tornam úteis para a comunidade, né? E elas devem ser procuradas, né? Elas devem ser incomodadas, né? Para que as dúvidas sejam sanadas. Além do próprio púlpito, que é o lugar do ensino, né, da palavra de Deus de maneira expositiva. Uma outra ferramenta maravilhosa que nós temos já há muito tempo também, desde o século XVI, da época da imprensa de Gutenberg, que é o livro. Os livros, os comentários. Temos aí, irmãos, hoje em dia, né, não precisa nem ser mais livro, hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem artigos de tudo quanto é tipo de temas e tópicos e assuntos, né, na internet. Claro que isso aí é um buraco negro, né? Às vezes faz bem, às vezes faz mal, às vezes o conteúdo te leva para o lugar correto, às vezes o conteúdo te leva para o lugar errado. É por isso que mesmo quando nós vamos comprar um livro, quando nós vamos buscar algum comentário, é importante a gente falar com a liderança da igreja também para perguntar qual é a posição da igreja quanto àquele determinado assunto, né? Esse próprio conteúdo da EBO, de fundamentos, esse manual teológico que a gente está montando, tem essa finalidade para estarmos esclarecendo alguns assuntos para você, mas é óbvio que jamais iremos esgotar os assuntos, até porque dúvidas bíblicas são assuntos muito pertinentes, né? Então não tem como esgotar a dúvida bíblica, né? Agora, o que tem como é a gente juntos estarmos buscando as respostas para que realmente haja essa edificação no corpo de Cristo, esse amadurecimento, né? Agora, algo que é muito precioso para a gente entender também dentro desse assunto qual é a consequência, né, de uma constante leitura bíblica. Qual é a consequência de uma constante leitura bíblica? Qual é a paga mais preciosa que isso pode promover no coração de alguém? Pois bem, é a revelação do próprio Deus. Se há algo de mais precioso
que deva estimular qualquer coração de qualquer cristão de ler a Bíblia é que quanto mais nós nos familiarizamos com a palavra de Deus, mais Deus é revelado para nós. Isso é muito precioso. Isso jamais deve ser apagado do nosso coração, né? Isso faz com que o Senhor vai sendo revelado de maneira progressiva para nós enquanto nós vamos compreendendo as Escrituras. Até porque a própria revelação de Deus na Bíblia é progressiva. Como assim, pastor? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma revelação progressiva na Bíblia, do próprio Deus, tá? Então, dentro dessa revelação progressiva na palavra de Deus, nós encontramos isso nas alianças. Nós temos aí identificada 6 alianças de Deus com o homem, onde o Senhor vai se revelando gradativamente ao longo da trajetória do período bíblico, tá? Por que que isso é importante para a gente entender de cara? Porque quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós entendendo ali que nós estamos em um período de mais ou menos 1.600 anos de escrita, né? Em várias eras estabelecidas, né? Desde a criação, daquilo que de maneira oral foi passada pelas pessoas, até que Moisés, né, 2.000 anos antes de Cristo, pudesse escrever ali o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e dali então em diante pudéssemos ver, né, toda a história, toda a trajetória. Aí entra a era teocrática, depois a era monástica, e daí então, enfim, tem uma série de situações aí que, né, a gente acabaria entrando num outro assunto de panorama bíblico aqui. Mas é importante a gente entender as alianças, porque conforme nós vamos lendo na palavra de Deus, Deus vai sendo revelado para o homem da palavra de Deus, e isso vai montando um quebra-cabeça até Cristo. Então, algumas práticas, algumas modalidades de relação de Deus e homem que vão acontecendo, por exemplo, no Antigo Testamento, quando chegamos ao Novo Testamento, nós compreendemos que foi uma revelação progressiva e que hoje nós, estando na aliança em Cristo Jesus pelo seu sangue, na época da graça, existem alguns assuntos e alguns tópicos que ficaram no Antigo Testamento que para nós servem como ensino, servem como um olhar abrangente, mas não estão mais em vigor para os dias da atualidade, entende? Então é muito importante a gente entender. E vamos passar bem rapidinho por essas alianças. Gente, de novo, eu continuo enfatizando isso, né? O conteúdo completo está na apostila. Nós vamos ter aí o nosso manual teológico impresso em breve, se Deus quiser. Você que está vendo esse vídeo aí, você já está com ele em mãos, né? Mas nós estamos num processo de construir todo esse arcabouço, toda essa herança teológica para a nossa igreja, então estamos em processos, né? Mas não perca, não deixe de ler o PDF, porque é um conteúdo muito mais completo, lá tem citações bíblicas, enfim, tá muito mais completo, tá bom? Então, nós temos na palavra de Deus, a primeira aliança é a aliança que Deus faz com Adão, né? E naquela aliança havia uma aliança de um plano original, lá no Éden, né? Da presença de Deus com o homem, com a mulher, com a criação, e ali há uma quebra dessa aliança, né? Onde nós vamos para a segunda aliança, é a aliança de Deus com Noé. Deus estava infeliz com todo aquele ambiente onde o homem pecava, o homem estava em degradação, em decomposição de todas as formas, né? E ali então Deus olha para Noé e preserva a família de Noé, mas depois ali Deus faz uma aliança com Noé quando o dilúvio se cessa e Noé levanta um altar ao Senhor
e Deus então promete preservar a terra da inundação da água, né? E faz uma aliança ali com a família de Noé. Um pouco mais adiante nós vamos encontrar uma nova aliança, que é a aliança que Deus faz com Abraão, né? Para a sua descendência, algo muito precioso. Ali Deus então começa a escrever a história do povo semita, do povo de Deus, do povo escolhido, né? Que lá na frente vai se chamar Israel. Mas ali Deus começa tirando Abraão de Ur dos Caldeus, levando-o para uma terra que manaria leite e mel, e Deus começa então a história de redenção com uma família. Um pouco mais adiante, no momento quando Deus está ali com Moisés, e no êxodo, né? No êxodo do Egito para Canaã, então ali naquele momento o Senhor faz uma aliança já com Israel, né? E estabelece então um governo teocrático, onde Deus iria falar por meio de sacerdotes e juízes, para estarem então debaixo do governo de Deus, peregrinando até o processo de consolidação em Canaã. A quinta aliança é a aliança com Davi, de que através da linhagem de Davi, depois de tantas coisas que vão acontecendo, que não acontecem como deveriam acontecer, né? Mas isso tudo já dentro da soberania de Deus, o Senhor então estabelece uma aliança com Davi, uma promessa de salvação a partir da linhagem de Davi, né? Como ali prefigurando um rei, um salvador que viria para governar. E o cumprimento dessa aliança, então, que é a sexta e última aliança, é a aliança em Cristo, no seu sangue, né? No momento em que ele, então, vem, Deus Filho encarnado, morre por nós, né? E derrama do seu sangue, de uma vez por todas, para a remissão dos pecados de toda a humanidade, ou melhor dizendo, de todo aquele que nele crer, né? E no momento da ceia, já antecipadamente, Jesus, em Lucas capítulo 22, versículos 19 a 20, vai dizer: pegou o pão e quando deu graças, ele o partiu e o deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E do mesmo modo, deu o cálice após eles terem comido, ao dizer: este cálice vertido por vocês é, a nova aliança no meu sangue. Então, nós temos aí a aliança perfeita em Cristo Jesus, que nos instaura este novo tempo, o tempo onde podemos clamar a Jesus e fazer dele nosso Senhor e Salvador, e ele então nos salva, né, do pecado, nos salva da morte eterna, nos salva de nós mesmos e nos leva para este reino maravilhoso que é o reino da luz. Então, nós encontramos, né, neste processo este amadurecimento. Então, quando a gente vai lendo a Bíblia, quando a gente vai se familiarizando com esses textos, com essas histórias, né, nós vamos cada vez mais descobrindo Deus, tá bom? Então, fica aí essa primeira etapa do tripé, que é a palavra de Deus. A segunda perna desse tripé é a oração. Do que adianta saber de tudo isso e não desfrutar da presença de Deus em um diálogo, em um tempo onde nós podemos falar e Ele pode nos escutar, né? A oração, meus irmãos queridos, é o ápice da obra de redenção de Cristo na cruz. Porque se há um privilégio deste resgate de Deus para com o homem, é de se relacionar com Ele. Assim como pelas tardes Deus se encontrava com Adão e Eva no Éden, nós podemos nos encontrar com Deus por meio da oração. Nós podemos expor a Ele o nosso coração, dar a Ele o privilégio desta intimidade, né? E ainda mais receber o maior de todos os privilégios, que é o da intimidade dele para conosco. De sabermos que quando nós estamos falando, ele está ouvindo. De quando nós estamos clamando, quando nós estamos pranteando, chorando, colocando as nossas aflições diante dele,
Ele é um Deus que tem ouvidos e ouve, e está atento à nossa oração. Pois bem, mas como eu devo orar? Qual é o jeito certo de orar? Bom, graças a Deus nós não fomos os primeiros a fazermos essa pergunta. Haviam discípulos que tinham conhecimento de que João Batista havia ensinado os seus discípulos a orar, e eles então chegam a Jesus e dizem: Jesus, nós queremos também aprender, né? E então Jesus, num determinado momento, no famoso Sermão do Monte, Jesus vai parar para ensinar alguns princípios que podem permear o nosso tempo de oração, tá? E estes princípios estão na oração mais conhecida do mundo inteiro, que é o Pai Nosso. Vamos lá então, em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15, que diz o seguinte: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aqui então nós temos um modelo para desenvolvermos a nossa intimidade com Deus, né? Então, falando em intimidade, quando Jesus começa a falar a respeito da oração, a primeira coisa que ele vai falar é intimidade, né? Vai dizer, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Vocês, então, entrem no seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, né? Porque seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, a intimidade é um ponto de partida para a oração. É o lugar onde nós temos o privilégio de avançarmos no nosso coração contrito e quebrantado diante de Deus. É quando nós podemos falar a Ele na certeza de que Ele está nos escutando, né? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, olha só, né? Como fazem os pagãos. Então, repetir as mesmas coisas é um ato de religiosidade, é um ato de ficarmos ali naquele, né, como se falava antigamente, né, no disco riscado, né? É aquela coisa que fica repetindo e não sai dali. Mas desenvolver intimidade com o Senhor é ter diversidade de assuntos, é falar a respeito de todas as coisas que estão te acometendo, das tuas empolgações, dos teus planos, daquilo que passa a tua mente, das tuas frustrações, daquilo que está te preocupando, né? É uma autenticidade. Essa é a palavra fundamental, porque é na autenticidade que nós vamos ser nós mesmos, né? Vamos ser autênticos, né? A oração não é aquele tipo de oração que a gente faz com sono e começa a falar coisas que a gente não está nem pensando do que está falando, do que está saindo da nossa boca. Você já viveu isso? Eu já vivi isso. Se eu me pegar muito cansado e decidir orar e não prestar atenção, daqui a pouco eu estou falando coisa que eu começo a pensar, Senhor,
que eu estou falando? Tem misericórdia de mim, né? Mas a oração, ela não é isso. A oração é autenticidade. E aí começa então, Pai Nosso que estás nos céus, né? Que fala de uma coletividade. Veja que a oração toda do Pai Nosso é feita no plural, né? Um senso de comunhão, um senso de corpo de Cristo. O Pai, mas é nosso, né? Que estás nos céus, ou seja, ele também não está aqui. Ele é um ser celestial e nós estamos aqui na terra, então nós rogamos a alguém que é pai e que é de uma coletividade e que está num outro lugar, lá onde ele está, para ele todas as coisas são possíveis. Ele não está limitado às coisas da terra, porque ele está nos céus. Olha que coisa mais linda, isso vai abrindo para nós uma amplitude de revelação e de senso de intimidade, de aproximação a Deus. Santificado seja o teu nome, ou seja, antes de qualquer petição, antes de qualquer momento onde nós vamos abrir o nosso coração, nós primeiro começamos em adoração, reconhecendo quem Ele é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é estrondoso, Ele é o Alfa, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é de eternidade em eternidade, Ele é grande, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele é aquele que era, que é e que sempre será, Ele é o governador, Ele é o general, Ele é o médico dos médicos, não é? Então, tudo isso vai trazendo os atributos de Deus. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Tudo que você já estudou aqui na EBO, você pode esbanjar agora na tua adoração com o teu Deus no momento da oração. Olha que coisa maravilhosa, né? E se você está no teu quarto fechado, você coloca uma adoração. Eu tenho o costume, por exemplo, de colocar adorações em inglês para que as palavras do que está sendo cantado em português não, às vezes, me atrapalhem no meu momento de adoração, de devoção, de oração, né? Às vezes eu estou orando, ou eu estou lendo, parte eu estou lendo, parte eu estou orando que eu estou lendo, né? E daqui a pouco eu acabo lendo que eu estou orando, e o Senhor vai trabalhando. Isso é muito gostoso, você ir desenvolvendo esse ambiente de liberdade na presença do Senhor, para que a tua adoração possa encontrar saída, possa ser ali, né, externalizada para a honra e glória dele, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? A intercessão, né? O desejo de fazer a vontade de Deus. E aí também nós podermos então clamarmos aquilo que Deus quer que nós estejamos clamando, né? Essa intercessão, essa movimentação do Espírito, porque o Espírito ele vai imprimindo, né, os gemidos inexprimíveis, que vai trazendo para nós direção para uma oração, para uma movimentação espiritual, e o Senhor então começa a falar através de nós, para que a vontade dele vá sendo estabelecida, né, sendo colocada, encontrando voz na oração, na intercessão, para que seja feito na terra como é no céu, né? Isso é maravilhoso. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Olha aqui a dependência total e diária de Deus, né? Então falar e pedir, fazer as petições, né, daquilo que nós precisamos, daquilo que é pão, né, não daquilo que é supérfluo, olha que ensinamento maravilhoso, não daquilo que é desnecessário, mas do pão nosso, de cada dia, uma dependência no Senhor a respeito de todas as coisas que são necessárias para nós, que Ele não nos deixa faltar, né? Então, para que a gente também não ande ansioso por coisa alguma, né? Então, através de orações, através de súplicas, através de petição, a gente se achega ao Senhor para que Ele, então, possa ouvir a nossa real necessidade, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Gente, isso aqui é uma pancada no peito, né? O perdão, a gente pede perdão ao Senhor, mas a gente ora de maneira tão sóbria, mas tão sóbria, que Ele nos convoca a orarmos
na medida em que nós somos desafiados a perdoar, a pedir de Deus o seu perdão. Forte isso, né, gente? Quanto a gente precisa de liberar perdão, viver uma vida com coração leve, com questões resolvidas, com as pendências, né, resolvidas, para que a gente possa então receber também o perdão de Deus, né? Claro que aqui nesse momento em que Jesus está falando, a palavra de Deus, ela explica a própria palavra, a gente não tem como colocar uma condicional para a salvação, né? Sendo que assim, agora eu só sou salvo se eu perdoar as pessoas, né? Não é isso, né? Mas o que Jesus está querendo nos ensinar aqui nessa oração tão intensa desse jeito é que a nossa oração seja tão sóbria, tão real, que a gente possa fazer sempre uma autoanálise e dizer, poxa, peraí, eu tenho recebido as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia e eu não estou tendo capacidade de perdoar na mesma medida, né? E aí tem a parábola do servo incompassivo que vai nos ensinar muito a respeito disso, né? Então é um princípio muito precioso. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é uma dependência de Deus, né? É um pedido de socorro antecipado. É quando a gente olha para esta situação e podemos dizer, Senhor, não me deixe cair em tentação. O Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu sou frágil. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me do mal, né? Então, a gente tem o costume de pedir às pessoas que vivam uma vida de devocional pela manhã, de leitura da palavra, de oração, para que realmente, neste momento, antes da tentação bater na porta, você já antecipadamente está clamando ao Senhor, me ajuda, Senhor. Não me deixa cair em tentação, livra-me do mal, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E termina com um grande e belo reconhecimento, né, de que Ele é o todo soberano sobre todas as coisas, né? Em nome de Jesus. Então que a gente possa sempre reconhecer essa soberania maravilhosa de Deus, né? Porque dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória para todo o sempre. Amém. E a última perna desse tripé, falamos, né, da leitura da palavra de Deus, falamos da oração e agora, por fim, falar um pouquinho do jejum. O que é o jejum, né? O jejum é abster-se de alimento, é passar fome, né? É você fazer aí um período prolongado ou mais reduzido, mais rítmico ou mais individual, de abster-se de alimento para que a sua carne sinta falta de comida, né? Comida. Então, a gente faz uma diferenciação aí de jejum e de propósito, né? Às vezes a gente faz um propósito de algum item de comida, mas o jejum, ele diz respeito a passar fome, então é de refeições mesmo, tá? Não é só de chocolate ou só de café. O jejum, ele fala de afligir a alma, né? No Antigo Testamento tem alguns textos que trazem numa tradição essa ideia de afligir a alma, como por exemplo lá em Levítico capítulo 23, versículo 27, onde diz: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor, né? Então, aqui há uma tradição, ainda que seja uma linguagem que possa ter outros significados, entende-se que isso aqui também tinha como conteúdo o jejum, né? De você abster-se de uma alimentação. Já no Novo Testamento, a palavra jejum aparece várias vezes, né? Então, nós podemos encontrar, por exemplo, no próprio Sermão do Monte, que nós estávamos falando da oração, em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus dando uma direção, dizendo assim: olha, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste,
como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando, né? Aqui está falando, olha, gente, vocês querem ser aparecido, né? Pendura uma melancia no pescoço e saiam andando, né? Não façam isso com as coisas da vida piedosa, né? Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, né? A admiração das pessoas, né? Aquele tapa nas costas dizendo, ó, como você é santo, meu Deus, né? Como, olha, acho que você está a 5 centímetros do chão já. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, né? Fique com uma bela aparência, não aparente estar sofrendo, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E de novo ele vai dizer, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa, né? Então nós vemos aqui já Jesus numa citação no Sermão do Monte, onde Jesus dando direção de como fazer quando jejuar. Um outro texto está lá em Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 35. E então eles disseram a Jesus, né? Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, olha o que Jesus vai dizer, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Aqui os fariseus estavam tentando pegar Jesus, mais uma vez, dizendo, poxa, os discípulos de vocês não jejuam, né? Jesus está falando, olha, não jejuam porque eu estou entre eles, mas o dia em que eu não estiver mais entre eles, eles jejuarão. Então, nós entendemos claramente, sem sombra nenhuma de dúvida, que o jejum é uma prática daquele que busca se encontrar com o Senhor e ter uma vida de entrega e intensidade no Senhor, né? Nós vemos também outras evidências, né, nas cartas, por exemplo, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 4 a 10, diz assim, preste atenção, pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, né? Paulo está aqui fazendo uma defesa e ele está falando a respeito da sua índole, do seu caráter enquanto líder, né? E ele diz, recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, enfim, aí ele continua até o versículo 10. Mas veja como há uma evidência aqui de que Paulo, na sua vida de ministério, ele tinha a prática do jejum, né? E algo que era um comportamento voluntário, não era algo que eles faziam por obrigação. Era uma voluntariedade no entendimento de que o Senhor, ele opera de maneira grandiosa, estrondosa, o Senhor recebe o sacrifício, né? Não deixa de ser uma adoração o jejum. O jejum, quando você está fazendo, você está dizendo que o que é da parte do Senhor é de muito mais valia para você, o que vem da parte do Espírito é de muito mais valia do que vem nos desejos impulsivos da carne, né? Quando você subjuga a carne, a tua carne, diante do Espírito que está sendo vivificado dentro de você, né? O Agostinho de Hipona, do 3º século aí, um homem de bastante relevância na história do cristianismo, ele vai dizer o seguinte a respeito do jejum. O jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Olha que coisa mais poética, né? E mais profunda aquilo que o efeito do jejum traz para nós. O jejum ele é uma adequação, né? É aquela história do odre novo para o vinho novo.
né? E não do odre velho para o vinho novo. É de você estar em constante manutenção espiritual, promovendo aquilo que é obra do Senhor e do Espírito na tua vida, né? Efésios 4, 22 e 24 vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, né? Essa jornada de santificação, ou Romanos 12, 1, que também é um texto bem conhecido. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, né? Então, oferecer-se em sacrifício vivo é o culto racional, né? Este sacrifício vivo que nós nos oferecemos ao Senhor jamais serve para substituir o sacrifício de Cristo nas nossas vidas, que a gente tenha muito entendimento nessa área. Jesus completou a obra do sacrifício nele para nos dar salvação. Agora, em culto racional, num anseio de sermos cheios do Espírito e que as obras da nossa carne, os pendores da nossa carne, sejam cada vez mais distanciados e abandonados, nós então nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? E por fim, o jejum ele também oferece aproximação, né? Olha que texto mais incrível lá em Atos capítulo 13, versículo 2. O texto diz assim, que enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Olha que interessante isso. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. E aí ele vai dizer, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então ele dá uma direção para a igreja dali de Jerusalém, para que missionários sejam enviados num ambiente de adoração e jejum, porque o Espírito Santo encontrou liberdade, houve uma aproximação, né? Então o jejum, ele jamais deve ser uma negociação, ele precisa ser no entendimento de que o maior de todos os presentes que ele tem para oferecer é a aproximação de Deus, tá bom? Então, ficamos por aqui, meus irmãos queridos, nesta 21ª aula a respeito da vida piedosa, onde nós falamos da leitura bíblica, da oração e do jejum. Que o Senhor te abençoe e te faça cada vez mais, te torne cada vez mais próximo dele, diante dessas práticas maravilhosas. Um beijo no teu coração e Deus te abençoe.